Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. A semana que vem a gente vai providenciar. Aliás, primeiro é o seguinte: a gente tem uma apostila, ela está em online. Se você quer receber essa apostila agora, você pode mandar um recado lá para. Põe o telefone aí, irmã. Põe esse telefone aí, e aí você já vai ter todo o treinamento aí já disponível para você online. Mas a gente vai imprimir também, tá? Então, se você não vai receber, você quer impresso e não vai pegar hoje, só semana que vem, tá? Não deu tempo da gente terminar a impressão, ok? Mateus 9, 28. Vou ler com vocês e a gente vai juntos aqui. Diz assim, ó: entrando ele em casa, os cegos se aproximavam. Ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu suavemente: cuidem-se para que ninguém saiba disso. Severamente. É que eu estou sem óculos e a letra aqui não aumenta da minha Bíblia. 31. Eles, porém, saíram, espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por que eu estou lendo esse texto? Ele fala um pouquinho primeiro da obra de Jesus, de levar a boa nova, e o próprio texto resume isso, né? Num segundo momento, Jesus diz lá no versículo, acho que é 30, né? Que Jesus se compadeceu da multidão. Esse é o primeiro sentimento que nós precisamos ter por aqueles que nós vamos entrar nas casas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa compaixão. Eu já expliquei aqui várias vezes o que é compaixão. Alguém lembra o que é compaixão? Isso. Você, com o ato de compaixão, você se coloca na dor do outro, sente a dor do outro, tá? E é desse princípio que eu quero partir com vocês. Esse é o objetivo da nossa campanha, tá? A gente pode ir para os slides já? Pode passar, isso. Esse é o objetivo da nossa campanha. Todo mundo aqui conhece alguém que precisa de Jesus na sua casa. Todo mundo, tá? Todo mundo conhece aqui uma pessoa que precisa de oração, uma pessoa que precisa receber visita na sua casa. Todos conhecemos pessoas assim, que têm uma necessidade de Jesus. Sim ou não? Sim. Sim. Imagine se no final da nossa campanha essas pessoas tenham realmente tido um encontro com Jesus.
e elas puderem sentar ao seu lado nos próximos anos em que vocês estiverem juntos. Amém ou não? Amém. Essa é a intenção da campanha, é levar esse Jesus. Para isso, a gente precisa começar a desenvolver esse espírito de compaixão, de sentir a dor do outro, para que quando essas pessoas abrirem os seus corações para Deus, a gente vai ver lá em Filipenses 4:7, vamos ler junto? O que vai acontecer com elas? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que vai? Paz de Deus. Paz de Deus vai estar nos seus corações, vai estar nas suas vidas, vai estar presente na vida deles. Uma das bases bíblicas, na verdade, deixa eu contar uma coisa. Essa campanha é uma campanha que uma igreja batista lançou alguns anos atrás, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, tá? E eles disponibilizam esse material para a gente usar gratuitamente. Eles fazem isso lá anualmente, durante muitos anos já. Essa igreja hoje deve ter aí por volta de uns 10 mil membros por aí, tá? A gente não copiou exatamente eles, nós estamos adaptando a nossa versão, tanto que lá chama Casa de Paz, e aqui nós colocamos Jesus em seu lar, tá? Então tem algumas diferenças de acordo com o nosso contexto, tá? Mas a base é a mesma. Quando Jesus chama lá em Lucas 10 os seus discípulos e os manda ir de casa em casa, tá? No versículo 6 diz assim lá, ó: se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. A intenção é que a paz de Deus entre nessas casas e tome conta dessas casas, tá? Isso é uma coisa que a igreja primitiva, lá a igreja de Atos 2 fazia, sempre fez. Diz lá Atos 5:42 as seguintes palavras: todos os dias no templo, vamos ler junto? Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Olha, um dos princípios dessa igreja é que o nosso trabalho de evangelização, ele é feito por afinidades, por necessidades. Então isso tem tudo a ver com aquilo que é princípio dessa igreja, tá? Quando a gente começa dizendo assim, você conhece alguém que precisa da presença de Jesus na sua casa, precisa de uma oração, precisa de uma ação sobrenatural de Jesus, está baseado tudo nisso aí, tá? Quais são os benefícios que a gente vai ganhar com essa campanha? Tem alguns aí deles. Primeiro, a abertura de muitas casas para o Evangelho, tá? Imagine que nós vamos em um mês atingir 100 casas numa tacada só. É muita casa. Segundo, atendimento à grande demanda por visita e por oração nos lares, tá? Terceiro, despertamento espiritual. E é aí que eu quero falar. Eu tenho tentado dar uma ênfase nisso nas celebrações da noite. Quem aqui já ganhou, levou uma pessoa para Jesus? Levanta a mão, sem vergonha. Muito bem, muito bem. Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Levanta de novo. Agora ninguém levanta, né? Ô, Jonathan, vem aqui, por favor. Jonathan, você vai contar para mim qual foi a experiência que você teve em relação à sua vida com a pessoa que você conseguiu levar a Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu me lembro que naquela época eu posso me considerar recém-convertido, já era o meu segundo ano na igreja, e além de falar para todo mundo que eu era convertido,
eu gostava de panfletar também, pastor. Aí um dia eu encontrei um grupo de rapazes, passando ali na calçada, e entreguei os panfletinhos, comecei a falar de igreja para eles, e de Jesus, e de como era diferente ser jovem na igreja, a gente podia ser feliz, aquilo que a gente sempre tenta mostrar para eles, né? E passado 15 dias, a gente teve uma festividade de jovens na igreja, e o preletor não apareceu. E lá na hora, a assembleia é rápida nisso, lá na hora eles arrumaram alguém ali, e por sinal fui eu. E ainda preguei na festividade. E aí no final, você já está ali emocionado, aquela coisa, vou fazer o apelo. Aí fiz o apelo. E um dos rapazes que veio lá na frente era um dos rapazes que eu mesmo tinha evangelizado 15 dias atrás. Tanto que ele mesmo falou ali na hora, e aí ele chorou, eu chorei. E acho que tem tudo a ver com esse tópico, que o pastor colocou ali, do despertamento espiritual, porque aquilo te motiva, aquilo te impacta. Você vê que aquela alegria que você tem de compartilhar, aquela ânsia que você tem de buscar, de ler mais a Bíblia, de conhecer mais o Evangelho, de orar mais, porque aquilo te dá força, aquilo te transborda aquela alegria, quando você colhe aquele fruto. Então acho que isso me impactou dessa forma. É como se eu olhasse para tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha vivido ali, todos aqueles cultos, toda aquela dedicação em relacionamento com Deus, e visse que valeu a pena. Acho que isso é o que te impacta mais, você vê que vale a pena. E depois, principalmente, quando a pessoa se firma, quando a pessoa começa a caminhar sozinha, e depois ela começa a ganhar outras pessoas, dessa forma que eu fui impactado. É esse o sentimento que a gente tem orado aqui na igreja para todos viverem. É esse o sentimento de Jesus, quando ele fala, olha, meu Deus, o versículo que a gente leu agora, a seara é grande, a gente precisa de trabalhadores para a seara, Uma vez que a gente começa a experimentar isso, esse sentimento de contribuir para que a pessoa encontre Jesus, isso vai transbordando na nossa vida, que a gente quer viver mais disso. Então, despertamento espiritual, vocês vão ver no final da campanha como é que nós vamos estar como igreja. Preste bem atenção nisso. O outro benefício são os crescimentos e multiplicação dos pequenos grupos. Ora, se chegam pessoas para a igreja, elas vão ser convidadas a estar nos pequenos grupos, e a intenção é que isso aumente também, E o último, não menos importante, salvação de muitas famílias que precisam de Jesus, ok? Pode passar o outro, por favor, que eu vou seguindo por aí. Bom, como é que a gente vai fazer a identificação dessas casas, Dessas casas não. Nossa, primeiro. Todo mundo da igreja pode participar da campanha, e a gente pode enxergar uma casa em que possa participar dessa campanha. Então eu coloquei aí 3 maneiras da gente identificar essa casa. Gente, tá difícil, minha garganta tá coçando demais. Diz assim, são 3 maneiras. A primeira, vamos ler junto? Pessoas necessitadas que estejam sofrendo ou são curiosas em relação ao mundo espiritual. Pessoas que talvez estejam passando por um momento difícil na sua vida, ou pessoas que são curiosas em querer saber mais de Deus, de Jesus, etc, etc. Segundo, pessoas não convertidas, pessoas que não entregaram sua vida para Jesus. Essas casas provavelmente vão ter pessoas assim. Não é para você ir na casa do irmão da Assembleia de Deus, hein? Pelo amor de Deus.
é gente que não conhece Jesus, é não crente mesmo, tá? E eu coloquei aí, alguns frequentadores da igreja que sejam os únicos crentes da sua casa e que queiram abrir o seu lar. Aí pode, tá? Mas só essas 3 situações aí a gente consegue abarcar quem são essas pessoas. Já conseguiu identificar quem é a casa que você vai trabalhar? Está dentro desse perfil? Fala amém, por favor. Amém. Não precisa morar mais, né? Mas agora vocês já sabem direitinho. Próximo. Nós vamos trabalhar em duplas, tá? Como essas duplas vão acontecer? Elas vão ser determinadas pela igreja de acordo com a tua inscrição ou de acordo com as pessoas da igreja que nós vamos nomear, tá? Qual o perfil dessas pessoas para estarem nessa dupla? Primeiro, é necessário que pelo menos ela seja convertida, que ela seja salva, e que no mínimo um dos integrantes da dupla seja batizado. Então assim, você está chegando na igreja, quer entrar, você pode, só que você tem que ir com uma pessoa batizada, tá? E que essa pessoa esteja pelo menos 2 anos na igreja, essa outra pessoa, tá? Para que a gente possa ter uma dupla que possa fazer diferente aí. Poucas exceções, não vamos começar a colocar exceção nas regras, tá? Mas essa aí, no máximo 3, porque mais do que 3 já vai atrapalhar, não vai ajudar, ok? Muito bem. O nosso desafio é de alcançar 100 casas, todos podem nos ajudar nisso aí, ok? Muito bem. Como que vai ser a estratégia, tá? Os encontros nas casas vão ser realizados em dias e horários que o anfitrião, que o dono da casa ou a dona da casa vai propor. Então você convidou lá alguém, você vai dizer assim, qual que é o melhor dia para a gente vir, qual que é o melhor horário? Vai ser às quartas-feiras, às 15h. Beleza, se você não puder, você pode conversar, você quer que eu venha ou posso mandar qualquer pessoa da igreja? Não quero que você venha, mas essa hora eu estou trabalhando, podemos marcar um horário aí que dê para nós? Tá? Só isso, ok? Todas as duplas vão ter um manualzinho com o que você vai fazer lá, e a gente vai passar ele aqui. Uma coisa muito importante, na primeira semana, nós vamos entregar para quem está recebendo a gente um presente. Esse presente tem um simbolismo, tá? Não vai ser benzido por mim, não vai custar nada, é só um símbolo de que Jesus está entrando naquela casa. A gente está providenciando isso. Provavelmente será uma casinha de MDF, pequenininha, tá? A gente ainda está vendo como é que nós vamos fazer isso, tá? Você vai chegar lá no primeiro dia, você vai entregar e falar assim, de uma maneira simbólica, nós vamos começar a partir de hoje a abrir essa casa para a presença de Deus, beleza? Só símbolo, hein? Muito bem, nós vamos estudar aqui. Tem uma parte que é a consolidação das pessoas, que eu quero falar. Nós vamos ter 3 visitas nesse lar, tá? Depois eu vou falar mais detalhado sobre isso. Aí vai vir o domingo, que vai ser o início da 4ª semana da campanha, que vai ser a noite onde a gente vai fazer o culto evangelístico, que a gente vai chamar de noite da colheita. As pessoas que aceitarem Jesus nessa noite, elas vão ser convidadas a abrir a sua casa mais uma semana. E você vai voltar lá na 4ª semana. Porque nessa 4ª semana vai ser a explicação
de como essa pessoa deve caminhar a partir de então. A gente vai estudar tudo isso aqui. Tudo bem? Todo mundo está entendendo? Quem não está entendendo, pergunta. Uma vez só por semana, tá? A gente vai conversar sobre isso no outro domingo. Então eu quero entrar já nas lições, tá? A nossa campanha é dividida em 4 semanas. Cada semana ela tem uma temática, e a primeira lição vai falar sobre a temática. Vamos relembrar uma coisa? Domingo que vem vai faltar 7 dias para começar a campanha. Na segunda que vem, que vai ser dia 9, é isso? Né? Do dia 9 até o dia 13, nós vamos ter todas as noites aqui culto de oração. Oração especificamente sobre a campanha. Às 8 horas da noite, das 8 às 9. Tudo bem até aí? Na sexta-feira não vai ser às 8, vai ser às 11h30. Nós vamos ter uma vigília de sexta para o sábado, para orarmos especificamente sobre isso. Então nós vamos ter uma vigília aqui durante a noite toda. No sábado não vai ter nada aqui na igreja, porque todo mundo ficou na noitada de sexta para sábado, tá? No domingo nós temos escola dominical normal, tudo normal, e à noite é o início da campanha, tá? Então, importante que você venha, que você participe disso. Lembre-se que a gente está mexendo com o inferno, e a luta é grande. Eu já estou cheio de luta, e eu considero isso como luta espiritual, tá? Muito bem. Você vai chegar lá na casa, tá? Geralmente quando a gente chega lá na casa dos outros, vai fazer uma visita, e aí, como tá? Como foi seu dia? Como foi sua semana? Tá? Essas são os primeiros atos de conversa. Uma coisa que eu quero que vocês gravem muito bem na cabeça de vocês. Primeiro, nossa igreja é conhecida pela diferença do amor. Seja amoroso. Seja educado. Não pense que você vai lá para filar um lanchinho. A intenção não é essa. Nem café, nem chá, nada. Tá? E o nosso encontro, ele não pode passar de 1 hora. Mas ele deve ser feito em 30 minutos, que é mais do que suficiente. Nós não vamos lá para ficar enchendo linguiça, etc, etc, etc. Nós vamos lá para orar por aquela casa e compartilhar um texto da palavra de Deus. É só isso. Você vai ter, nas lições que você vai receber na apostila, exatamente o que você vai fazer. Dentro dessa conversa inicial, tem uma pergunta em todas os encontros, que a gente chama de pergunta quebra-gelo. Então você vai falar como é que foi, aí ele vai falar, desculpa aí, eu estou fazendo uma reforma na minha casa, está meio sujo. E aí você vai conversar, não, é isso mesmo, reforma dá um trabalho, é horrível, não sei o quê. Ou então o cara vai falar assim, porque isso acontece toda segunda-feira, né? Os palmeirenses ficam reclamando, meu time perdeu, todo mundo bagunçando comigo, não sei o quê. Fala para ele, não, fica tranquilo, vira corintiano que vai melhorar, né? Faz algumas coisas desse tipo, tá? E aí você introduz a pergunta de quebra-gelo. E aí você a pergunta de quebra-gelo da primeira lição é essa aí, ó. O que irrita você? Aí o futuro irmão vai falar um monte de coisa, tá? Você vai ter isso escrito, tá? Nós vamos basear esta visita no texto lá que Jesus vai na casa da Marta e da Maria. Por quê? Quem que fica irritada com a presença de Jesus lá? A Marta. Por que ela fica irritada? Porque ela fica na cozinha fazendo comida para Jesus e a Maria fica trocando ideia com Jesus, certo? Então, você vai perguntar o que irrita
aí a pessoa vai falar, irrita torcer pro Palmeiras, irrita... Não. Irrita fazer reforma, irrita ficar cozinhando para esse cara todo dia. Ele chega aqui, quer a janta, não sei o que, aí você vai falar assim: nossa, você sabe que na Bíblia tem uma história de uma mulher que ficou irritada também? Ó, olha o gancho. Estão captando aí a ideia? Por isso a pergunta é importantíssima. O que irrita você? Pegou o gancho, aí você pode ler toda a história lá. Está lá em Lucas 10. Vamos abrir lá. E você vai fazer uma coisa antes de ler isso. Você vai ler umas 50 vezes nas suas casas a mesma história, para você não chegar lá e ficar assim: Jesus e encontrou, porque a pessoa não vai entender nada do que você está lendo. Então você vai ler 50 vezes na sua casa, até você decorar a história, que aí depois você só vai passar na Bíblia, certo? Muito bem. Júnior, lê pra gente, por favor. 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Fala a ela que venha me ajudar. Orientou o Senhor: Marta, 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 andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não será tirada. Bom, lendo assim, gente, se a gente está fazendo um evangelismo, se a gente está usando a palavra irritada, quando você lê lá o texto, vai ter um versículo que vai falar que a Marta fica irritada. Dá uma ênfase nisso. E fala assim: a Marta era uma pessoa muito parecida com você. Ela ficava irritada com algumas coisas do dia a dia. Quem não se irrita? A gente fica. Mas este texto tem uma coisa diferente para ensinar, tá? E a coisa diferente é que deixar Jesus entrar na nossa casa é a gente curtir Jesus como a Maria fez. Estar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem para nós. Eu já dei a primeira lição, né? É só isso que você vai falar no primeiro dia. Você não precisa falar, você precisa aceitar Jesus, você precisa ser salvo, você não precisa falar mais nada. Se a pessoa quiser falar alguma coisa, ouça. Se você quiser acrescentar outras coisas, acrescente. A apostila vai te dar uma sequência, tá? Com algumas perguntas chaves. Por exemplo, ele fala aqui: leia o versículo 42 e faça a seguinte pergunta: Maria, ao contrário de Marta, parece não estar com essa falta de paz. Por quê? Você pode, junto com a pessoa, levar ela a raciocinar o texto, ou você pode fazer só o que eu fiz. E aí você vai para a última parte. Semana que vem vocês vão ter a apostila na mão, vocês vão entender. Aí tem lá na última parte da apostila dizendo assim: conclusão e oração. A conclusão é aquilo que eu comecei a falar. Olha, às vezes a gente está cansado por estarmos tentados a fazer tudo sozinho. Está escrito na apostila, você vai ver. Quando você lê, estudar para ir lá, você vai entender isso. E muitas vezes nós somos incapazes de fazê-lo, por mais que nos esforcemos. Jesus quer entrar em nossa casa e nos ajudar a edificá-la.
Aí ele fala aqui, ó, pergunte aos participantes quais são os motivos de oração que eles gostariam de orar agora, que tem, aí você pode voltar de novo, coisas na vida que tem te irritado. Aí a pessoa vai falar assim, eu estou com uma doença, eu tenho que ir lá no médico toda semana, isso está ruim, eu queria fazer, não como Marta, mas ficar irritado, eu quero fazer como Maria, deixar isso aos pés de Jesus, para Jesus tratar. Fácil, não é, gente, de fazer isso? Alguém se sente incapacitado de fazer isso? Pode levantar a mão, tranquilo. Todo mundo consegue fazer isso. A gente não precisa ficar entrando em detalhes maiores, tá? Porque lembre-se que você vai estar 3 semanas lá. Cada semana a gente vai trabalhar um pontinho. Você vai ver que lá no final a gente vai levar a pessoa a confessar Jesus como seu Salvador, tá? Aí ele fala assim, então termine fazendo a seguinte oração com todos. Peçam a eles que repitam com você. Essa oração você vai fazer exatamente assim, tá? Você vai falar as palavras que estão aqui na apostila e a pessoa vai repetir em oração. Depois você faz uma oração. Foi um prazer enorme ficar aqui. Semana que vem a gente volta à mesma hora, mesmo lugar? Beleza. E vai embora. Tem um café aqui. Não se preocupe com o café. Se a pessoa fizer questão, você pode tomar um cafezinho, tá? Mas não vá lá com essa intenção. Olha só, no final da lição que vocês vão receber, diz assim, atenção, não demore na casa após a reunião. Vocês que gostam de bater papo, deixa a mulher assistir a Maria da Paz, tá? Não se preocupe com isso. Mesmo que por educação peçam para você ficar um pouco mais, não demore na casa, ok? Procure não ficar muito tempo. É melhor deixá-los com vontade que você retorne do que tomar muito tempo e ele não querer que você volte, ok? Estimule as pessoas a convidarem seus amigos e familiares para a próxima reunião. Então, veio, está participando 1 a 2 pessoas, gostou? Gostei, você não quer convidar seu vizinho, mais alguém para vir a semana que vem? A gente pode fazer aqui junto, a gente ora pela casa dele também, ok? Você vai agregar mais pessoas, tá? Fale dos horários de culto na igreja. Se eles sentirem interesse em querer vir, eles estão abertos para vir. Fala, na nossa igreja, nós vamos focar só no culto da noite, tá? Por enquanto. Você fala, na nossa igreja a gente tem culto todo domingo às 18h30. Se você tiver um interesse em ir, quiser que eu passe aqui, eu posso vir, mas eu não quero que você fique constrangido a isso. Só isso. E vai embora. Ok? Fácil ou não é? Facílimo. Gente, não é fácil de fazer isso? Muito tranquilo, não é? Tá? Próxima semana a gente vai ver as outras lições, ok? E aí vocês vão ver que cada semana a gente vai deixando uma sementinha ali, para que na 3ª semana a gente leve as pessoas a confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Não tem segredo. Se você tiver dificuldade ainda, vem me procurar que eu vou te instruir da melhor maneira para que isso possa acontecer, tá? E a semana que vem a gente vai fazer um treinamento aqui, todo mundo, tá? A gente vai ter a apostila na mão e vai dar para fazer esse treinamento juntos aqui, tá? Você viu que numa visita dessa eu gasto 15 minutos, eu não gasto mais do que isso, e não precisa mais do que isso. A gente só vai aguçar as pessoas a entenderem que Jesus pode ser a solução para a vida daquela casa, daquela família. Jesus pode ser se as pessoas abrirem os seus corações, que Jesus é a solução. Amém ou não? Amém. Muito bem.